Mas marketing, existem vários pontos, é uma ciência. E há um número muito pequeno de empreendedores, de empresários que estudam realmente marketing, ou quando pedem auxílio para departamentos de marketing, criam os departamentos de marketing em suas empresas, colocam ali um iniciante, um estagiário, um júnior, uma pessoa no começo de carreira, para efetuar o marketing operacional, que, entre aspas, também morreu aí, não? Covid, não. O marketing operacional. Você viu que eu desliguei o microfone para o Covid não passar, viu? Você viu quando eu fui. Obrigado. Aquele marketing operacional que é fazer cartão, fazer e-mails, fazer figuras, fazer post em rede social. Isso é uma operação de marketing. Isso é tão marketing quanto falar que contabilidade se resume a débito e crédito, né? Marketing é um processo, existem várias definições, mas é um processo de planejar, executar, definição de preço, promoção, distribuição de ideias e serviços no intuito de troca, de criar trocas de experiências que atendam às necessidades individuais. Isso está no livro, depois eu passo a referência aí para vocês. Mas um dos pontos que você foi falando, eu fui anotando aí, que é muito importante, é entender que o basicão do marketing, que são os 4 P's. Preço, praça, produto e promoção. Né? Foi uma tradução literal do inglês. Como é que você estabelece preço? Né? Qual é a forma com que você estabelece preço na sua organização? Com base em quê? Nós já discutimos isso. Qual que é o produto que você está entregando para o seu cliente? Como é que se divulga? Promoção e divulgação. E por meio de quais canais? Né? Então, são 4 pontos que precisam ser amplamente discutidos antes de falar de qualquer coisa. Tem o ponto que diz respeito à segmentação também, que é o processo de dividir o mercado consumidor em perfis que tenham necessidades semelhantes, isso pouca gente compreende também, diferenciação e posicionamento. Eu acho que se a gente falar sobre essas coisas todas aqui, a gente vai responder por que o pessoal coloca no outro a responsabilidade sobre uma falha interna dele. Ele não foi capaz de responder a essas perguntas todas: qual é o meu produto, qual é o meu preço, quais são os canais de distribuição, quais são os canais de promoção, qual é a segmentação que eu vou atingir, qual é a minha diferenciação e qual é o meu posicionamento. Se você não é capaz de responder a essas perguntas, óbvio, é ciência, você vai competir por preço, ponto. Mas mais nada, mas faltou ciência, assim como vocês todos, eu não conheço nenhum profissional da contabilidade que não fala que o cliente não valoriza a contabilidade. Não conheço nenhum, né? Da mesma forma, se você despreza a ciência do mercado, a mercadologia, a probabilidade de você competir por preço é gigantesca, a não ser que você tenha, e a gente tem aí no mundo da atividade empreendedora, pessoas que são gênios natos, né? Isso eu não nego, não. Mas é uma minoria, né? 5, 10% tem naturalmente esse dom, ou leram, ou estudaram muito sobre esses aspectos. Mas vamos falar aqui do primeiro. Que tipo de produto você está oferecendo para o seu serviço, para os seus clientes? Né? Qual que é a definição de produto? Então, primeiro, sobre esse aspecto. Eu ofereço contabilidade. Não, mentira. Você oferece terceirização, BPO, né? Business Process Outsourcing, de contabilidade, terceirização de processos de folha de pagamento, terceirização de processos tributários e fiscais e alguns terceirização, BPO, de processos financeiros. Confere, Vicente? Alguns ainda oferecem consultoria e outros uma consultoria no nível mais estratégico, que eu prefiro chamar de aconselhamento estratégico. Bom, isso é a oferta, mas você tem que empacotar isso. Mesmo quando você está falando assim, eu ofereço terceirização da folha de pagamento. Tá, o que o cliente compra com isso? Como que você tangibiliza isso? O que ele vai receber todo mês por adquirir esse serviço? Ele vai receber a folha processada de tantos funcionários, com tais documentos, com tais relatórios. Para o seu cliente isso é absolutamente claro. Por quê? Por que eu pergunto isso? Porque se ele percebe claramente que ele comprou um pacote com 5 funcionários para processar tal folha com tantas admissões, com tantas, e o outro comprou com 20, aí você já começa a diferenciar os produtos, mesmo no nível 1, mesmo no nível operacional. Né? Então, a maioria, quase que esmagadora, dos escritórios de contabilidade no Brasil não tem definição de produto clara. Mas você percebe isso também, né, Vicente? Bom, eu percebi, eu queria te pedir vou te propor, uma linha aqui.
Porque nas empresas de tecnologia é muito comum quando você contrata, você que está nos assistindo aqui, né? Você quando vai contratar um tipo de serviço na área de tecnologia, eles são muito cuidadosos em definir claramente, Roberto, o que está sendo vendido, que tipo de serviço será entregue. Existe nas empresas sérias, é claro, né? Existe uma preocupação muito grande entre empresas sérias de que você, quando contrata então um serviço de tecnologia, você saiba exatamente o que está contratando, porque em tecnologia tem muita coisa que o contratante não domina. Eu, por exemplo, quando vou contratar uma empresa de tecnologia, como eu não conheço profundamente tecnologia, eu posso esperar que ela vai resolver tudo. Deixa eu dar um exemplo. Eu vou contratar alguém para fazer meu site, por exemplo. Eu vou dar alguns exemplos aqui do pouco que eu conheço disso, mas eu preciso de um lugar que hospede o site, de alguém que faça o layout do site, de alguém que faça a área de clientes do site, de alguém que faça o back-end do site, o front-end do site, que cuide de questões de segurança para não ter invasão do site. É um conjunto de fatores. Se eu ligo para o Roberto Dias Duarte, digo, Roberto Dias Duarte, você pode me ajudar a fazer um site? E ele responde para mim, posso. Eu digo, quanto custa? Ele me diz, custa R$100. E eu digo, tá bom, pode fazer? Eu posso, do lado de cá, estar imaginando, Roberto, que você vai cuidar de tudo isso. E no final das Dos contas, você só textos, das imagens, imagens, dos dos vídeos, isso, e aí do você acha que eu chat. vou fazer tudo, Eu né? estou achando que você vai fazer tudo por R$100. E aí, quando você me entrega o chat, aliás, o site, que você só me dá um endereço fictício para eu ver se ele ficou bom. E aí você me diz, bom, agora você escreve os textos, agora você faz os vídeos, agora você contrata um programador para fazer a área de cliente, para fazer o back-end, você contrata uma agência de jornalismo para criar conteúdo, você procura um especialista em SEO para criar o SEO adequado para o teu site. Quando você me diz isso, eu fico decepcionado. No segmento de tecnologia, Roberto, se usa muito uma coisa chamada Service Definição. Level Agreement, que é o SLA. Exato. Né? Exato. Esse Service Level Agreement ele tem um nome sofisticado, mas na verdade ele é um acordo do nível de serviço. Se a gente puder traduzir livremente aqui, né? O acordo do nível de serviço diz assim: ó, eu vou te prestar um serviço por esse preço desse nível aqui. Uhum. Este aqui é o nível que eu vou Dá um exemplo mais simples, passagem aérea. Né? Você tem a tarifa promocional, que se você tiver que mudar, você perde tudo. Você tem a tarifa básica, que dá para mudar, mas você paga uma multa cara, alta. Você tem a tarifa top, em alguns aviões, né, algumas aeronaves, você tem a classe executiva e você tem a classe, até a Comfort agora. Né? Então, assim, você sabe o que você E está aí você comprando. tem quantidade, a bagagem, a primeira bagagem despachada é paga, ou no Isso, outro pacote é gratuita, ou no outro você pode levar 2 bagagens. Tem uma que você pode exatamente. usar a sala VIP do aeroporto, a outra não pode. Uma você tem embarque prioritário, outra não pode. Então, é comum, quando a gente vê isso muito por aí, né, Roberto? Quando você vai contratar alguma coisa, regularmente aparece uma tabelinha que vem os tipos de serviço e um tiquezinho ou um X dizendo está incluso ou não está incluso. Essa Uhum. linguagem, para quem não é contador, pode ajudar. Né? Então, se Exatamente. você especifica, aliás, não é só para quem é contador e para quem não é contador, não é só. Também é, Roberto, para quem é funcionário da empresa de contabilidade entender o que ele pode e o que ele não pode entregar, o que ele deve e o que ele não deve, o que o cliente espera e o que o cliente não espera. Então, essas empresas de preço baixo que eu conheço, algumas que eu conheço, Roberto, elas fazem esse trabalho de definir o Service Level Agreement muito melhor do que os outros contadores. E aí, os outros contadores não são capazes de mostrar a distinção, a diferenciação que eles têm. Talvez Exatamente. porque estejam com o público errado, pode ser, mas enfim. Não, mas o primeiro, se seguir a cartilha do marketing, não tem erro. O primeiro ponto é criar produto. Qual é o produto que você está vendendo? Se você não tem clareza, me responde aí, por favor, no chat, seja do Instagram ou do YouTube. Você tem clareza do produto que você está vendendo? O cliente tem clareza? Seus funcionários têm clareza sobre o que eles devem ou não devem fazer? Primeiro passo em produtar, né, ou produtizar o serviço. Segundo passo, definir preço, mas eu vou deixar esse segundo passo mais adiante, que eu vou deixar ele por último, inclusive, que para definir preço você tem que entender segmentação, posicionamento, diferenciação, uma série de outras coisas. Praça, né, que é o traduzido do inglês, que é place, é um lugar. Aonde você vai atuar? Você vai atuar só na sua cidade, só no seu bairro, no Brasil todo? Em que região? Ou melhor, mais que isso, em quais canais que você vai entregar o seu produto? Não é só região geográfica. Eu vou entregar meu produto, meu serviço 100% presencial. Então, o cliente tem que vir aqui, trazer os documentos, eu levo para ele os documentos e assina. Eu já assinei muito protocolo de recebimento de documento de escritório de contabilidade. Né? Tenho guardado aqui caixas deles até hoje, por muitos e muitos anos, está guardado. Agora, você pode estar presente
você pode ter canais de autoatendimento, isso eu tenho falado com muita frequência. Por quê? Porque hoje em dia ninguém suporta mais o atendimento físico para questões transacionais. É o exemplo real. Hoje eu estou sendo muito direto, muito objetivo, muito duro, né? Eu duvido que algum de vocês aí queira ir ao banco fazer uma transferência bancária, né? Só se tiver com muita saudade de ver gente, porque do contrário, você vai pegar seu aplicativo no seu telefone ou no seu tablet e vai fazer uma transferência ali, consultar um saldo, pegar um extrato, né? O que leva você a crer que o seu cliente quer telefonar ou quer ir aí no seu escritório para pegar uma CND, né? Ou para pegar um balanço, que seja. Então, os canais de autoatendimento, os canais de... quando a gente está falando de praça, de place, não é só a região geográfica, mas também quais são os canais que você vai entregar o seu serviço, o seu produto ao seu cliente. Mais ainda, no mundo de hoje, que o Covid chegou e deu um tapa na nossa cara, eu quero saber o que você vai fazer com os documentos quando chegarem físicos aí no seu escritório. Por quê? Porque o Covid dura 6 dias. Né? Você vai ter que passar álcool gel nele, em cada página. Vai ficar uma situação tragicômica, né? Então, por quais canais você vai atender o cliente? Telefone, e-mail, chat, WhatsApp, vai criar um mecanismo de... Já tem software para fazer isso, esse atendimento multicanal ou omnichannel, né? Como algumas empresas eu vou citar a maior do mundo, mas tem muitas outras, a Zendesk, né? Que integram todos esses canais de comunicação. Isso é sensacional, que facilita demais a vida para o cliente. Aí entra a promoção, que o pessoal confunde promoção com marketing, né? Promoção é por onde você vai se fazer conhecido. E o povo fala assim, mas não pode fazer propaganda de serviço contábil. Espera aí, meu camarada. Pode sim, promoção pode sim. Não é propaganda. Né? E mesmo a propaganda pode. Mesmo a propaganda pode. Exato, com restrições. E qual é a promoção que mais funciona para serviços de caráter intelectual? Né? É a educação. É o famoso, o que o povo apelidou de marketing de conteúdo, porque você ensina seu cliente a fazer algo, ele vai aprender, alguns vão aprender, e é o que tem feito, o que o cliente faz, ele vai aprender até certo ponto, depois ele te contrata para fazer coisas que ele não dá conta de fazer. É o marketing de conteúdo. Quanto mais você ensina, mais valor o cliente percebe em você, mais autoridade ele percebe em você. Essa é a melhor promoção, entra no P de promoção. Então, falamos de produto, preço eu deixei para o final, praça e promoção. São os 4 itens básicos que você tem que repensar antes de falar mal do concorrente, antes de falar que está caindo em competição por preço, tá? Porque sem isso, de novo, você está contando com a sorte, e eu acredito muito que quem conta com a sorte dá azar. O outro item que você tem que avaliar, e aqui nós estamos seguindo um passo a passo, né? É a segmentação. Quem quer fazer tudo é pato, que nada mal, voa mal, corre mal, canta mal e anda mal. Né? Para qual mercado que você vai ter percepção de valor? Quem é seu cliente? Quem é o seu cliente em termos de região geográfica, demografia, idade, sexo, renda, nacionalidade, psicográfica, comportamento, tudo isso, porque muita gente confunde, eu já falei isso 200 vezes aqui, confunde segmentação com separar ramo de atividade. Isso é um pedaço da segmentação, assim como se você falar assim, eu vou atender só os clientes da cidade de São Paulo. Também é um pedaço da segmentação, mas é uma segmentação pobre, né? É uma segmentação que não traz valor para a diferenciação do seu serviço. A segmentação, quanto mais comportamental for, mais a percepção de valor, mais valor você pode entregar para os seus clientes. E seja qual for o ramo de atividade que você quiser atender, ou se quiser atender a todos, não interessa. O que interessa é encontrar um público que tenha uma percepção de valor que você possa atender com excelência, com diferenciação, que é o próximo item que nós vamos falar. Então, exemplo, se você, já falei também, se você tem 2 padarias lá no bairro da Casa Verde, em São Paulo, que é o bairro do Vicente, né? Uma padaria pode ser aquela delicatessen, que tem tudo, tem ambiente agradável, que tem chás, cafés, tem aquele mise-en-scène todo lá, e um ambiente agradável, acolhedor, com internet, com guloseimas de todo jeito, né? E aquela padaria que você vai lá comprar pão. Os donos desses 2 estabelecimentos podem estar no mesmo ramo de atividade, no mesmo regime tributário, e terem percepções totalmente diferentes com relação ao serviço de contabilidade. Né? Então, qual é o seu público? Isso é uma das partes
muito relevantes, tão importante, óbvio, quanto as anteriores, mas definir o público-alvo é fundamental. E definir o público-alvo, o pessoal tem muita dificuldade, porque significa falar não. E quando o empreendedor, seja da contabilidade ou de qualquer outra área do Brasil, monta um negócio, ele não faz um plano de negócios, ele não faz a avaliação da necessidade de capital de giro que ele vai ter. Então, chegou o cliente, ele pensa assim, eu tenho que pagar minha conta. Na realidade, primeiro ele aluga a sala, depois ele compra o computador, depois ele escolhe o sistema, depois que ele vai procurar cliente. O caminho teria que ser diferente. Primeiro pensar nisso tudo que a gente está falando, depois fazer um plano de negócios, colocar numa planilha o fluxo de caixa projetado, fazer a reserva financeira, conseguir funding, né? Achar a origem do dinheiro para isso, né? Ou capital próprio ou de terceiros, bancos. Aí que você vai abrir sua empresa. E, digo mais, hoje em dia, nem loja física você precisa, nem espaço físico você precisa. Você pode ir para a nuvem, trabalhar de casa, começar de casa, com a equipe de casa. Tem muita gente até criticando esse negócio de home office. Home office não é exatamente o que a gente faz hoje. O que tem muita gente fazendo hoje de home office é como se pegasse fizesse uma corrida de Fórmula 1 numa estrada de barro, né? Não vai dar certo. Home office você tem que estar preparado. Mais uma vez, os críticos do home office são aquelas pessoas gambiarreiras que começaram a fazer as coisas sem planejamento. Né? Para ter um home office, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem que começar a preparar a câmera, tem que começar a preparar microfone, iluminação, um ambiente com internet estável. Hoje mesmo eu tive problema com a minha internet aqui, já estou providenciando uma redundância. Mas vai ficar caro. Pô, o que é mais caro? Você tem um aluguel de 5, 10, 15, 20 mil reais ou você está com essa infraestrutura preparada para os seus clientes, ou para os seus funcionários, para os seus colaboradores? Uma cadeira para o seu colaborador trabalhar, uma cadeira decente. Então, enfim, vou fechar esse parênteses do home office, que hoje eu fiquei meio mordido com essa história. Quem não gosta de home office... Pode desabafar. Gambiarreiro, está fazendo mal feito, não preparou o ambiente. Né? E aí acha que home office é trabalhar no meio da cozinha junto com a festa das crianças. Não, isso não é home office, isso é gambiarra. Né? Volta lá. Segmentação, então, depois a gente aprofunda, né? E diferenciação é aquele ponto que está falando, é o processo de construir coisas que me diferenciem do meu concorrente. Se eu não consigo me diferenciar, eu não consigo estabelecer o preço. Né? Então, quando uma empresa aérea fala assim, eu tenho uma classe executiva que eu sirvo whisky, vinho, coisas igual a Emirates, que tem a fama de ser a executiva mais luxuosa do mundo, não é ela? Infelizmente, eu nunca fui. Eu também não tive essa oportunidade, tenho curiosidade de saber, mas não sei, não. Mas a Azul fez isso aqui nos voos internos, né? Ela começou com aquele negócio da batatinha, do refrigerante, um modelo diferente de serviço de bordo, e conquistou os clientes. Então, isso levou depois as outras companhias a se mexerem. Qual que é o seu diferencial? O meu diferencial é fazer DARF, GPS, de forma boa e balanço balancete no prazo correto. Isso era diferencial há 30 anos atrás. Hoje em dia, todo mundo tem que fazer. Eu sei que na sua cidade você vai falar assim, tem um cara ali que faz errado. Tá, mas é um cara ali, esquece ele, olha para cima. Qual que é o seu diferencial? Qual que é a experiência que o seu cliente tem quando ele consome os seus serviços, né? Muita gente fala assim também, cara, não tem jeito de fazer contabilidade porque meu cliente não quer me entregar os dados. O Covid chegou e deu mais outro tapa na nossa cara. Claro que tem. Se o cliente não quer entregar os dados, você tem que fazer... Primeiro, o cliente não tem que entregar os dados. Os dados já existem, não tem que digitar 2 vezes. Né? O dado existe lá no sistema do cliente. Mas o cliente não tem sistema, então ele não tem empresa. E você, como consultor, tem a obrigação de falar com ele o seguinte, igual o médico fala com o cardiologista, fala com o fumante. Cara, sem monitorar seus sinais vitais, que são contas a pagar, contas a receber, recebimentos, estoque, custos enfim, estoque, custos, faltou um, esqueci. Mas, enfim, sem monitorar os sinais vitais, eu não consigo te ajudar, eu não consigo te salvar da crise. Então, você precisa usar um sistema. E aí ele tem 4 opções. Ele pode falar, ok, vou sim. Ele pode falar não, aí você comunica com ele melhor, aprende a falar melhor com ele, comunicar e tornar comum, né? A linguagem, nós aprendemos isso. Muitos vão se convencer da primeira conversa, muitos você vai ter que conversar melhor, vai ter que desenvolver suas habilidades de comunicação, aliás, que são habilidades típicas de terceiro milênio. Alguns vão falar assim, tá bom, Roberto, eu entendi que eu tenho que usar sistema, mas eu não sei, eu não gosto, eu não tenho pessoal preparado. E aí a outra oportunidade de você falar assim, tá bom, eu faço por você,
eu vou ser operador do sistema e você vai ser usuário das informações do sistema, só que eu vou ter que te cobrar um pouquinho a mais por isso. E vai ter aquele que não vai falar não nunca, não quer mesmo. Isso já é uma segmentação por si só, né? Isso já é uma segmentação. Eu falar quem não usa algum tipo de tecnologia, eu não consigo atender. Por que eu não consigo atender? Porque eu vou ficar ineficiente, ineficaz, não vou mostrar meu diferencial e vou acabar com a autoestima, a motivação dos meus colaboradores. Quer mais motivo que isso? Você vai ter prejuízo, seus funcionários vão ficar desmotivados, você não vai conseguir diferencial competitivo e seu cliente não vai ver valor. Então, isso é segmentar também, né? Bom, falamos de diferenciação, posicionamento. Posicionamento é lindo. Posicionamento é lindo. Como é que você quer como é que você quer que as pessoas te enxerguem? Essa é a pergunta abstrata, né? Como é que você quer que as pessoas te enxerguem? Eu tenho uma clareza nisso. Eu quero que as pessoas me enxerguem como um conselheiro que entende do ecossistema contábil no mundo. Né? Esse é o posicionamento que eu quero que as pessoas me enxerguem. E trabalho sempre para isso. Meu blog fala de muita coisa, sempre voltado para o ecossistema da contabilidade. Inclui software? Sim. Inclui qualquer assunto que interessa ao ecossistema contábil, eu estou... ecossistema empreendedor contábil. Tá? Então, essa clareza no posicionamento eu tenho. Você que está me assistindo tem? Como é que você quer que os clientes te falem? Aquele lá é o contador que faz minhas datas. Esse é um posicionamento também, porque quem não se posiciona, posicionado está. Então, até agora eu já falei dos 4 P's, né? O produto, praça, preço, promoção. O preço eu vou deixar por último. Falei de segmentação, falei de diferenciação, falei de posicionamento e o último item, antes de definir o preço, é a análise dos concorrentes. Então, aí você tem que olhar para o lado, olhar para fora e ver como é que está o mercado, né? Depois de feito tudo isso, aí você define o preço, né? O preço dos seus produtos. Com base em quê? Com base no seu posicionamento, na sua diferenciação, o que é importante para o seu segmento de mercado, como é que você ajuda esse nicho de mercado, esse segmento, né, a aumentar receitas ou reduzir custos, ou reduzir riscos, né, também. Risco entra na percepção de valor do cliente. E, enfim, esse é o passo a passo aí do marketing. E não é só ficar fazendo post no Instagram, post no Facebook e mandando e-mail para a turma, né? Isso Muito bem. é o resumo da história. Acho até que você, acho que sem querer ou querendo, não sei se você viu ou não, acabou abordando um comentário aqui do Chubinel Santos. Chubinel, que eu já vi algumas vezes aqui conosco, obrigado, viu? Um prazer enorme ter você aqui com a gente. Aliás, um prazer ter todos vocês que estão conosco aqui. O pessoal da Força até está me lembrando, postou de novo aqui o Mega Kit para contadores. Eu recomendo a você que baixe esse kit. Está aqui na tela do YouTube, tem o QR Code. Na bio do Instagram tem também o QR Code. Mas o Chubinel está dizendo que ele não consegue vender nas redes sociais, né, o Roberto? E aí, você agora falando disso, acabou de deixar muito claro, talvez a dificuldade do Chubinel, quando fala sobre redes sociais, esteja na dificuldade de não ter claro todas essas questões, todo esse cenário, porque não é só, né, Chubinel? Eu já vi você nos acompanhando aqui, então eu sei que você conhece, porque já manifestou em outras perguntas e tal, né? Mas eu vou usar teu exemplo aqui, me perdoe, só para conversar com quem está nos assistindo. Não basta botar uma fotografia do teu escritório na rede social e achar que vai vender. Não basta você colocar um post contabilidade à sua disposição e achar que você vai vender. Não adianta você colocar um post fazendo o seu imposto de renda e achar que você vai vender. Tem todo um trabalho prévio que o Roberto acabou de dizer e que é grande, que é uma análise profunda, né? Você quer falar alguma coisa, Roberto? Eu te pergunto, aliás, te peço. Nós temos que falar de processos, né? Eu vou falar de processos, então, de marketing. Quais são porque assim, todo mundo, quando fala em processo, pensa só no processo operacional, né? Mas marketing é processo. Uma vez que você definiu, fez essa lição de casa, e eu peço que vocês façam, eu vou definir quais são os processos que nós precisamos executar para ter uma boa estratégia de marketing na prática. Então você quer falar sobre isso amanhã? É isso que eu entendi, Roberto? Pode? Você deixa? Pode. Nossa, vai ser fantástico. Então, Chubinel, amanhã você não perca. Você e todos os demais que estão nos assistindo, né? Venham conversar conosco aqui. Ele até está perguntando, Chubinel, sobre uma empresa de venda de serviços multicanal. E parece que ele tem a ideia de terceirizar serviços, é algo para a gente conversar. Terceirizar o serviço de venda, né? É isso, amanhã a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sim. Inclusive aqui o Mário Ivan, acho que é outra conversa para a gente prosseguir também amanhã. O Mário Ivan está dizendo como é que a gente faz para desenvolver uma estratégia adequada para grandes clientes. Uma grande pergunta aqui. Na verdade, vou falar amanhã também. Mário,
É lógico que eu tenho interesse particular em grandes clientes, mas amanhã a gente pode abordar como é que eu faço para desenvolver uma estratégia para qualquer cliente, né? Para pequenos, para grandes, para médios, para o Vou cliente que é o explicar a meu história dos alvo. bichinhos. Acho até isso mesmo que eu ia falar, acho que até que é interessante, eu ia dizer sobre isso agora, que é interessante primeiro a gente entender que tipo de clientes tem por aí, como é que a gente define nosso alvo, né? E a partir da definição dessa estratégia, seguir. Então, a gente tem aqui Shubnel e Mário com perguntas muito interessantes, né? Ele está aqui até agradecendo o quanto ele está aprendendo com a Fortes. Obrigado, Fortes, por estar propiciando esse momento para a gente aqui, né? Eu só queria, assim, a gente já está indo para o nosso finalzinho, né, Roberto? E antes de nos despedirmos, eu gostaria de fazer um comentário a você e a vocês que estão nos assistindo especialmente, que volto para aquilo que eu estava dizendo no começo, né? Porque frequentemente eu ouço meus colegas contadores se queixando dos concorrentes e dizendo que os concorrentes agora têm um papel predador, desleal, inadequado, errado, eu não sei. Eu até coloquei a máscara aqui de bandido. Eu vi. Então, estão com papel de bandido, pronto, de Velho Oeste ali, né? Ao invés de você, então vou nessa linha do bandido mascarado, ao invés de você comprar um revólver, uma espingarda, um cavalo e sair dando tiro no bandido do Velho Oeste, Roberto Dias Duarte acabou de nos dar uma mega aula sobre como você se organiza para mostrar para o teu cliente os diferenciais que você tem, para se posicionar adequadamente nos clientes e para se colocar numa posição da qual você não é mais dependente das ações do teu concorrente, e sim dependente das ações e das estratégias que você traçou aí no seu escritório. É um puxão de orelha, vai, isso que eu vou dizer agora, mas é muito fácil você atribuir a culpa do que não está dando certo para o teu concorrente. É fácil demais. É mais difícil você cuidar da tua empresa e organizar todos esses aspectos. Mas é muito mais eficiente e eficaz que você cuide da sua empresa do que você atribuir culpa para o teu concorrente. Então, deixa o concorrente de lado, olha para ele só para entender as boas ideias que ele tem, é só para fazer benchmarking, não mais do que isso, e foca nas estratégias, nos planos da sua empresa.